Agora a gente volta a falar com a professora Priscila Caneparo, que está aqui conosco, é doutora em Direito Internacional, professora da Umbra University. Boa tarde novamente. Professora, então, continuando o nosso papo, né? A gente trouxe a informação aqui que o presidente Lula, ele já manifestou em nota pública a disposição de querer ajudar no diálogo, de certa maneira, aqui com o diálogo entre Estados Unidos e Venezuela, posto que ele é um dos únicos chefes de Estado aqui na região que tem essa ambivalência, né? Que conversa tanto com Trump, agora um canal direto, quanto com o regime de Maduro. Ele, inclusive, ligou no sábado diretamente para Delcy Rodrigues. Eu gostaria de entender um pouco se cabe na sua avaliação e como o Brasil poderia participar dessa tentativa de diálogo, visto que até agora o Brasil sempre se colocou à disposição, mas nunca foi chamado para nada, professora. Débora, eu não vejo como o Brasil vai, de fato, influenciar tanto o papel da Delcy quanto o papel dos Estados Unidos nessa logística que se encontra hoje a Venezuela. Porque se houvesse papel e se houvesse porta para a negociação, para a mediação, já haveria sido feito antes dessa ação militar dos Estados Unidos em território venezuelano. Esse é um ponto importantíssimo. Já há, com certeza, acordos e tratativas, como o próprio Marco Rubio falou, entre a Delcy Rodrigues e o próprio governo do Trump, que faz com que se fechem as portas para a possibilidade de uma negociação, de uma mediação, de uma conciliação em relação à situação do Maduro. Não tem como a gente abrir ou retomar uma perspectiva de passado do que já ocorreu, que não vai ter o retorno do Maduro para a Venezuela e sequer uma retomada, por assim dizer, do regime como ele se encontrava. Esse é um ponto importante. Porém, nós precisamos analisar a regionalidade, porque toda e qualquer intervenção militar, toda e qualquer situação de instabilidade institucional provocada por um terceiro Estado traz reflexos em toda a região. O que eu quero dizer? Essa questão do Trump ter invadido, vamos colocar assim, tendo feito essa operação especial dentro da Venezuela, vai trazer uma instabilidade para os países limítrofes e também para a América do Sul. Principalmente pelo fato que nós nunca passamos por isso, por uma intervenção direta dos Estados Unidos, diferente da América Latina como um todo, que já passou, como é o caso do Panamá em 1989. Então, o papel do Brasil, ele vai acabar por ser crucial em estabilizar os ânimos, tanto os ânimos, por exemplo, do Petro, como, por exemplo, os ânimos do Milei e, principalmente, os ânimos do Trump, para que não ocorra, eu acho pouco provável, mas para que não ocorra uma invasão ou, enfim, uma intervenção na Colômbia, como ele vem dizendo que ele gosta da ideia. O próprio Trump falou, eu gosto da ideia porque eles têm um desequilibrado no poder que supostamente seria o Petro. Então, o que a gente tem que entender é que o Brasil ele não vai negociar absolutamente nada em relação ao cenário da Venezuela. Porém, o Brasil, com essa interlocução aberta para todos os campos dessa América, principalmente do Sul e para os Estados Unidos, ele pode ter um papel crucial para estabilizar a região e, principalmente, não fazer com que haja aquilo que a gente chama em relações internacionais de teoria dominó. Ou seja, cair o regime venezuelano no sentido de ter essa abertura para a invasão dos Estados Unidos, a gente pode vislumbrar uma facilidade para outras invasões e outras intromissões. E aí também preocupa o Brasil, obviamente, porque nós temos eleições esse ano, né, Débora? Existem diversos tipos da gente ter invasão e principalmente as guerras hoje, elas são umas guerras híbridas. Existe uma interface também que vai ser o aspecto da guerra digital. Então, o Brasil ele vai ter esse papel importante para acalmar os ânimos, inclusive com interesses subjetivos para não haver interferência dos Estados Unidos nas nossas eleições. Exatamente, os interesses do Brasil, né, que a coisa não se espalhe, até porque, né, professora, na avaliação do governo brasileiro já houve uma tentativa de abalar a nossa democracia, de interferência dos Estados Unidos, quando eles tentaram influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, aplicando lei Magnitsky, enfim, tarifácio, etc. Dá tempo de mais uma última pergunta, rapidinho, professora. Eu gostaria que a senhora analisasse, então, um pouco a situação da agora presidente interina da Venezuela e como, de que maneira ela poderia negociar, já que ela deu uma piscadinha ali para os Estados Unidos, de que maneira ela poderia dialogar com os Estados Unidos, com Donald Trump,
considerando que, ela foi escolhida por Nicolás Maduro e agora está sucedendo, e considerando que abaixo dela, há uma estrutura há anos, né, sendo formada ali por integrantes do regime Maduro. Débora, eu acho importante deixar todas as cartas na mesa para que a gente entenda a complexidade da Venezuela. Ainda que ela seja a sucessora natural do Maduro, a gente observa que ela está bem atendendo os interesses dos Estados Unidos nesse momento. Quais são os interesses dos Estados Unidos? A gente não pode, enfim, se enganar que os Estados Unidos estão preocupados justamente com o povo venezuelano, porque não há um plano para salvar essa população da lástima que se encontra em relação à fome, em relação à questão de infraestrutura, em relação à educação, em relação à deterioração de direitos. Não há um plano. O único plano que há é justamente a retomada da concessão da exploração de petróleo pelas indústrias, ou pelo arsenal, por assim dizer, produtivo de petróleo, de concessão justamente para essa exploração das empresas dos Estados Unidos. Então, se porventura a Delcy não opor-se a essa questão da concessão, ela vai ter um relacionamento perfeito com o Donald Trump. Isso é importante destacar. Só que o ponto central aqui que a gente tem que tomar cuidado é a questão dos militares na Venezuela. Quem sustenta o chavismo, e não estou falando aqui do regime do Maduro, mas quem sustenta o chavismo são os militares. Porque desde a época do Hugo Chávez, passando por Maduro, eles inseriram essa cúpula militar em setores estratégicos da sociedade, tanto de forma institucional quanto de forma política e econômica. A gente sabe que alguma dessa ala dos militares acabou se interligando com o Trump, com certeza, para conseguir com que não houvesse sequer uma resistência na captura do Maduro. Mas a gente precisa analisar se alguns vão continuar vinculados à ideia do chavismo tradicional, que é a defesa, e não obstante qualquer outra situação interna da Venezuela em relação ao Maduro, ou se de fato eles vão abrandar, como parece o papel da Delcy hoje, em detrimento justamente desses interesses dos Estados Unidos e uma calmaria social na Venezuela. Mas, novamente, Débora, o que a gente tem que estar preocupado é porque ninguém tem um plano concreto para o povo. Tem um plano concreto de sucessão de presidente com a Delcy, tem um plano concreto de exploração econômica do petróleo, mas e o plano para a população sair dessa situação de vulnerabilidade? Esse a gente ainda não sabe, não temos como fazer uma prospecção.